She was whipping down an old rifle, when a sniper noticed her 2,940 meter shot record. The old rifle rested on a cradle of worn leather and soft cotton cloths. It was a relic, a thing of blued steel and scarred walnut that belonged more in a museum than on the workbench of a county chief's back room. Its owner, a woman named Ilara, moved with a quiet economy that matched the silence of her surroundings. Her hands, deft and sure, worked a solvent swaged patch down the long barrel, her focus absolute. She wore a plain grey sweater and faded jeans, her hair was tied back without ceremony. There was nothing about her that would draw a second glance, which was precisely how she had designed her life. She was a ghost in her own story, a curator of dusty records and forgotten stories, and this rifle was the last piece of a history she was trying to forget. Scant of optional. Nova and old paper was her sanctuary, a barrier against the world of noise, and shouts, and the sharp crack of a distant shot. The bell over the door chimed, a dissonant sound in her quiet world. She did not look up. Most visitors were genealogists or local historians, people who moved slowly and spoke in whispers. I'm looking for records on the old proving grounds, a man's voice said. It was not a whisper. It was a low, steady baritone, a voice accustomed to cutting through the wind. Ilara finished her piece with the cleaning rod and set it down softly. She turned, her face a neutral mask. The man standing before her was Sergeant Marcus Thorne. She did not know his name, but she knew his type. He stood with the unshakable stillness of a man who had spent countless hours watching the world through a scope. His eyes, a pale, piercing blue, were not looking at the shelves of records. They were fixed on the rifle. The grounds were decommissioned in 08, Ilara said, her voice soft, unused. The records are restricted. Department of Defense. Thorne nodded slowly, his gaze still on the weapon. He took a step closer, not with aggression, but with the pull of a powerful curiosity. He pointed a chin toward the rifle. That's a Shaitak M200 Intervention. An early model. Custom stock. Ilara began wiping the receiver with a clean cloth. It was my fetters. Thorne's eyes narrowed. He saw the way she held it, the way her hands knew every line and curve. It was not casual handling of a cherished heirloom, it was the deep, ingrained familiarity of a master craftsman with her finest tool. His gaze flicked from the rifle to her hands, and then to her wrist. He saw it. A faint, silvery tracery of a tattoo, almost completely faded, a stylized wreath no bigger than a thumbnail. His breath caught, just for an instant. He had only seen that mark in one place before, a heavily redacted after-action report about an operation in the Hindu Kush. A report that was spoken of in Ushed, almost mythical tones among the sniper community. 2,940 meters, Thorne said, the words barely a whisper. The phantom shot. They said it was impossible. A ghost story told to recruits. Ilara's hand stilled for a fraction of a second. She placed the cloth down on the bench with deliberate care. Her expression did not change. I'm the county archivist, she stated, as if presenting an unassailable fact. I can help you with birth certificates or her property deeds. I'm not here for property deeds, Thorne replied, his voice firm. He knew he was right. The rifle, the tattoo, her unnerving calm, it was all there. He was looking at a living legend, hiding in a tomb of dead paper. Estou aqui porque os homens do Centro de Guerra Especial pensam que são deuses. Eles têm o melhor equipamento, a melhor tecnologia. E eles se tornaram arrogantes. Eles esqueceram do que se trata tudo isso, tenho certeza de que isso não tem nada a ver comigo, disse Ilara, virando-se para o rifle. A conversa havia terminado. Mas Thorne era um caçador. Ele conhecia a paciência. Ele reconheceu um alvo que havia se escondido, e sabia que desalojá-lo exigia persistência. O melhor atirador deles, um homem chamado Jaeger, pensa que a habilidade vem de um computador balístico. Ele é bom, mas é um produto do sistema. Ele nunca teve que sentir o vento no rosto e fazer 1 bilhão de cálculos em seu instinto. Ele não respeita o ofício, ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Ele não respeita os fantasmas que escreveram o livro e Lara não disse nada. Seu silêncio era uma fortaleza. Thorne já havia visto paredes como essa antes, construídas de trauma e perda. Ele sabia que não poderia rompê-la com força. Não estou pedindo para você se alistar, ele disse, mudando de tática. Estou pedindo uma consulta. Uma demonstração.
Para mostrar a esses novos cães o que os velhos lobos sabem, os lobos estão todos mortos, ela disse, sua voz monótona, desprovida de emoção. Nem todos eles, Thorne retrucou suavemente. Um deles está bem aqui, escondido de um mundo que ainda precisa dela. Ela finalmente olhou para ele, seus olhos escuros e elegíveis. Por um momento, ele viu um lampejo de algo antigo e perigoso por trás deles, um vislumbre da predadora que ela havia sido. Então desapareceu, enterrado novamente sob a quietude da arquivista. Ela pegou uma pequena garrafa de óleo de arma, sua mensagem clara. Ele foi dispensado. Thorne assentiu e virou-se para sair. Na porta, ele parou. Aquele rifle, ele disse, ainda de costas para ela. Ele merece mais do que uma aposentadoria tranquila. Assim como a pessoa que o disparou, o sino tocou, e ele se foi, deixando Ilara sozinha com o fantasma em sua bancada. Uma semana depois, um veículo militar parou em frente aos arquivos. Thorne não havia desistido. Ele havia usado canais oficiais, puxando cordas que ela não sabia que ele tinha. Ele havia enquadrado isso como uma consulta de especialista civil em sistemas de armas históricas e balística de longo alcance. Era uma ordem, envolta na linguagem educada de um pedido. Ela tinha uma escolha, mas era a ilusão de uma. Recusar traria mais atenção, mais perguntas. Então ela concordou, por apenas um dia. Ela embalou o velho Shaitak em sua caixa gasta e despretensiosa. Ela não trouxe sua munição carregada sob medida, produto de incontáveis horas de precisão obsessiva. Ela usaria o que eles lhe dessem. Ela jogaria o jogo deles, apenas o suficiente para satisfazer a curiosidade deles e ser deixada em paz. Eles querem um fantasma. Eu lhes darei uma sombra. O centro de guerra especial de Fort Bragg era outro mundo. O ar zumbia com poder e cheirava a combustível de avião e ambição. Pistas de tiro polidas se estendiam na névoa de calor, pontilhadas com figuras vestidas com o mais recente multicom e equipadas com rifles que pareciam mais experimentos científicos do que armas de fogo. Ilara, em seus jeans simples e botas de trabalho, carregando uma maleta de rifle que parecia ter sido resgatada de uma venda de garagem, era uma anomalia. Ela era uma fotografia em preto e branco em um mundo de alta definição. Thorne a encontrou na entrada da instalação de longo alcance. Agradeço por ter vindo, disse ele, seu rosto traindo um toque de alívio. Estou aqui para consultar sobre armas históricas, disse ela, seu tom deixando claro que se teria a letra do acordo deles. Antes que Thorne pudesse responder, um grupo de atiradores passou. No centro deles estava um homem alto com uma aura de autoconfiança inabalável. Seu rifle era uma maravilha de fibra de carbono e ótica avançada. Este era Jaeger. Seus olhos varreram Ilara, a dispensaram, e então pousaram em Thorne com um sorriso de escárnio. Thorne, Jaeger chamou, sua voz se espalhando facilmente. Ouvi dizer que você estava trazendo um especialista. Não percebi que você queria dizer do museu local. Seus companheiros, uma comitiva de atiradores mais jovens e ansiosos por agradar, riram obedientemente. Um deles olhou para a caixa do rifle de Ilara. O que você tem aí, senhora? Um mosquete. O rosto de Ilara permaneceu impassível. Ela olhou para além deles como se fossem parte da paisagem, como árvores ou postes de cerca. Sua falta de reação pareceu incomodar Jaeger mais do que qualquer réplica teria. Ele se aproximou, seu olhar pingando condescendência. O sargento Thorne tem essa ideia romântica sobre os velhos tempos, Jaeger disse a ela, mas suas palavras eram para sua audiência. Naquela época, os homens eram homens e os cálculos eram feitos em uma tábua de argila. Estamos um pouco mais avançados agora. Usamos coisas como dados. Você pode querer fazer anotações. Estou aqui para observar, disse Ilara. A simplicidade de sua declaração, proferida sem um traço de desafio ou medo, pareceu desorientá-lo. Ele zombou e se virou. Certo. Observar. Tente não pegar uma farpa daquela antiguidade. Ele levou sua equipe para o campo de tiro, suas risadas e quando atrás deles. A mandíbula de Thorne estava tensa. Não se importe com eles. Os egos deles são maiores que os grupos de tiro deles. Eu não me importo, disse Ilara. E ela não se importava. Eles eram apenas barulho. Estática. Ela havia aprendido há muito tempo a filtrar tudo o que não importava. O dia se desenrolou como uma vitrine para a destreza de Jaeger. Ele e sua equipe enviaram projéteis para o alvo com uma consistência impressionante, semelhante à de uma máquina. Os displays digitais piscavam com confirmações de acerto, ajustes de vento e dados atmosféricos. Era uma sinfonia de tecnologia. O oficial do campo de tiro, um homem chamado Rix que orbitava Jaeger como uma lua leal, administrava a linha com uma eficiência presunçosa. Ele ocasionalmente olhava para Ilara, que estava sentada em um banco a 50 jardas de distância, observando.
Ele viu uma mulher simples e sem impressionar, e isso confirmou sua visão de mundo. Os melhores eram barulhentos, orgulhosos e transbordavam confiança. Esta mulher era um rato. Durante uma pausa, Thorne a trouxe para a frente. Oficial Riggs, esta é nossa consultora. Eu esperava que ela pudesse ter algum tempo na linha. Riggs olhou Ilara de cima a baixo, seus olhos demorando-se em sua caixa de rifle gasta. Este é um campo de tiro real para operadores ativos, sargento. Não uma galeria de tiro pública. Ela é convidada do Coronel Miller, disse Thorne, mencionando um nome que fez Riggs se endireitar ligeiramente. Tudo bem, Riggs suspirou, exalando relutância. Pista 12, mas quaisquer avarias com aquela coisa. Ele gesticulou para a caixa dela, e ela está acabada. Ilara abriu o zíper da caixa. A coronha de nogueira cicatrizada e o cano longo e estriado da Sheittak pareciam absorver a luz solar brilhante, um contraste gritante com os rifles de polímero foscos ao redor. A equipe de Jaeger parou o que estava fazendo para assistir ao espetáculo. Oh, isso vai ser bom, um deles murmurou, pegando o telefone para gravar. A historiadora de estimação de Thorne vai tentar atirar. Ilara montou seu rifle com os mesmos movimentos precisos e sem pressa que usava em sua oficina. Ela não tinha sua própria munição, então Thorne providenciou uma caixa de munição 408 Sheittak padrão. Eles eram bons, mas não eram dela. A qualificação padrão é a 1000 metros, disse Riggs, seu tom sugerindo que era uma distância intransponível para ela. Vamos montar um alvo novo para você. Ele fez um show disso, chamando-o pelo rádio, certificando-se de que todos soubessem que a civil estava prestes a atirar. Ilara estendeu seu tapete de tiro e tomou sua posição. O rifle se encaixou em seu ombro como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Ela olhou através da velha, mas impecável, mira Leupold. Sua mira de observação, disse Thorne, oferecendo-lhe uma unidade digital de alta tecnologia. Não preciso dela, disse ela calmamente. As risadas da equipe de Jaeger ficaram mais altas. Ela tem visão de raio-x, um deles sussurrou em voz alta. Riggs, aproveitando seu momento, deu um passo à frente. Parem o fogo. Ele caminhou até a posição dela e pegou uma das munições padrão. Estas são cargas militares de alta pressão. Não posso, em sã consciência, permitir que você as dispare através desta antiguidade. É um risco de segurança. Foi um ato flagrante de sabotagem, um guardião exibindo sua autoridade mesquinha. Aquele rifle disparou com segurança mais de 5.000 cartuchos de munição muito mais quentes do que esta. Thorne interveio, sua voz fria. Não no meu campo de tiro, não disparou, disse Riggs, com o rosto sério. Ela está acabada. Arrume tudo. A humilhação foi completa. Os jovens atiradores estavam rindo abertamente agora. Jaeger observava com um sorriso satisfeito, seu status de rei do campo de tiro inquestionável. Ilara havia sido dispensada não por falta de habilidade, mas porque eles se recusaram a sequer deixá-la tentar. Riam agora. Não rirão por muito tempo. Ilara não disse nada. Ela não discutiu. Ela simplesmente começou a desmontar seu rifle, seus movimentos tão calmos e deliberados como antes. Ela o guardou, fechou o zíper da bolsa e se levantou. Ela encontrou o olhar furioso de Thorne com uma expressão de total placidez. Ela havia feito o que ele pediu. Ela havia vindo. Ela havia visto. Agora ela partiria. Este não era mais o mundo dela. Era apenas uma má lembrança. Enquanto ela se virava para ir embora, um jipe entrou no campo de tiro, movendo-se com uma urgência que silenciou a zombaria. Ele parou perto da torre de comando, e um homem com uma única estrela na gola saiu. General Vance. Ele era um velho guerreiro, um homem cuja autoridade tranquila na arrogância performática de homens como Jaeger e Riggs. Os olhos de Vance escanearam o campo de tiro e pousaram em Ilara. Ele caminhou diretamente em direção a ela, ignorando todos os outros. Ele parou a poucos metros de distância, sua expressão elegível. Fui informado de que haveria uma consulta hoje, disse Vance, sua voz baixa, mas carregando o peso do comando. Ele olhou para Thorne, depois para a caixa do rifle na mão de Ilara. Antes que Thorne pudesse explicar a situação, Jaeger deu um passo à frente, sentindo um momento para impressionar o general. Senhor, estávamos apenas terminando, tivemos um pequeno problema de segurança com algum equipamento civil. O olhar de Vance mudou para Jaeger, e foi como se a temperatura caísse 10 graus. Um problema de segurança. Ele olhou de volta para Ilara. Com o equipamento dela. Havia algo no tom do general, uma nota de incredulidade, que fez a confiança de Jaeger vacilar. Ele de repente se sentiu como um estudante que havia interpretado mal a situação. Foi então que a provocação final veio, não de Jaeger, mas do homem que o capacitou.
Riggs, tentando justificar suas ações ao general, aproximou-se. Senhor, a arma é uma antiguidade não registrada e fora das regulamentações, e com todo o devido respeito à convidada do Sargento Thorne, não temos ideia de suas qualificações. Pelo que sabemos, ela é apenas uma amadora que herdou o velho rifle de caça de seu pai. As palavras pairaram no ar. O velho rifle de caça do papai. Era para ser o insulto final e desdenhoso. Era para apagá-la, para torná-la irrelevante. Mas foi um erro. Foi o único insulto que encontrou uma fenda em sua fortaleza de silêncio. Não era apenas sobre o rifle. Era sobre o homem que o construiu para ela, o legado que representava e a promessa que ela havia feito a ele. E Lara parou. Ela se virou lentamente. Ela olhou não para Riggs, mas para o alvo de 1000 metros tremuluzindo à distância. Uma calma resolução se apoderou dela, um endurecimento de suas feições tão sutil que apenas Thorne percebeu. A arquivista se foi. O espectro estava olhando para fora. Ela voltou para a linha de tiro e colocou sua caixa de rifle no chão. Ela não olhou para o general ou para qualquer outra pessoa. Ela abriu o zíper da bolsa. Desta vez, ela se moveu com um tipo diferente de precisão. Não era calma, era fria. Sargento Thorne, disse ela, com a voz clara e firme. Eu tenho minha própria munição, é regulamentada por uma autoridade superior ao oficial Riggs. De um pequeno bolso protegido em sua caixa, ela tirou um único cartucho carregado à mão. Era uma coisa linda e mortal, seu latão polido a um brilho espelhado, a bala assentada com perfeição micrométrica. Isso é uma bala, zombou Riggs, recuperando a coragem. O que você vai fazer com uma bala? E Lara o ignorou. Ela carregou a bala, o clique do ferrolho e quando no silêncio repentino e tenso. Ela se posicionou para atirar. A multidão de atiradores, sentindo uma mudança na atmosfera, reuniu-se para assistir, seus sorrisos substituídos por confusão. E então ela fez algo que desafiava toda a lógica, todo treinamento, toda a tecnologia. O vento estava soprando agora, um vento cruzado traiçoeiro e imutável que até Jaeger havia tido dificuldade antes. Os medidores digitais de vento estavam piscando freneticamente. E Lara não lhes deu atenção. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um único pedaço de linha branca de 3 polegadas. Ela o segurou entre o polegar e o indicador, deixando-o dançar na brisa. Ela fechou os olhos. Por 10 segundos inteiros, ela manteve a posição, imóvel, com os olhos fechados, tornando-se um anemómetro humano. Ela não estava medindo o vento, ela estava sentindo, ouvindo, compreendendo seu ritmo e suas mentiras. Todo o campo estava paralisado, observando este ritual bizarro, quase místico. Os telefones estavam fora novamente, mas o clima era diferente. Isso não era mais uma piada. Isso era algo completamente diferente. Ela abriu os olhos. Ela fez um único e minúsculo ajuste em sua mira, 2 cliques para cima, um clique para a esquerda. Foi uma correção que contradizia cada dado nas telas ao redor dela. O que ela está fazendo? Jaeger murmurou para si mesmo, sua mente incapaz de processar o desvio do protocolo. Eu não vim para vencer. Eu vim para mostrar a eles quem eu sou. E Lara exalou, sua respiração uma névoa suave no ar fresco. Seu dedo apertou o gatilho. O rifle estalou. O som era nítido, autoritário. O recuo moveu-se através dela, perfeitamente absorvido, o cano mal se elevando. No mesmo instante, uma inspiração coletiva varreu o campo. Todos os olhos se voltaram para os monitores mostrando o alvo de 1000 metros. Por um longo segundo, nada. Então a voz do observador na torre veio pelo alto-falante, tensa de descrença. Impacto. Morto. Centro. Um murmúrio percorreu a multidão. Não foi apenas um acerto, foi um olho de boi perfeito. Através de um vento cruzado forte. Baseado em um pedaço de linha. Riggs olhou para o monitor, sua boca ligeiramente aberta. Uma sorte, ele gaguejou. O cisalhamento do vento deve ter corrigido para ela. Jaeger zombou, mas sua voz não tinha a convicção anterior. Sorte. E Lara agitou suavemente o estojo gasto, que girou no ar em um arco perfeito. Thorne o pegou antes que atingisse o chão. Ainda estava quente. Ele entregou a ela uma segunda munição de sua caixa. Ela a engatilhou. Mesmo ritual. Mesma linha. Mesmos 10 segundos com os olhos fechados. Outro ajuste impossível e intuitivo na mira. Estalo. O recuo. O silêncio. A espera. Impacto, a voz do observador chamou, uma oitava mais alta desta vez. Mesmo buraco. Está no mesmo buraco. O murmúrio morreu. Havia apenas um silêncio atordoado agora. 2 tiros, em condições impossíveis, no exato mesmo lugar.
Isso não era sorte. Isso não era um acaso. Isso era um nível de maestria que beirava o sobrenatural. Os atiradores mais jovens olharam do monitor para Ilara, seus rostos uma mistura de admiração e medo. Eles estavam testemunhando algo que seria contado como uma história por anos. Thorne olhou para Riggs, um fogo frio em seus olhos. Empurra-o para fora, ele ordenou. Até o limite, o quê? O campo não está certificado para além de 2.500 metros, protestou Riggs, sua autoridade desmoronando. Certifico, disse o General Vance, sua voz cortando a objeção como uma lâmina. Ele estava observando, silencioso e imóvel, seu rosto não revelando nada. Agora, ele caminhou em direção à linha de tiro. O sussurro começou entre os instrutores mais velhos que haviam reconhecido o foco intenso do general. Começou com o rifle. Aquilo é um Shaitak modelo, Ghost, um veterano sussurrou para o outro. Eles só fizeram uma dúzia daqueles, então eles viram a tatuagem fraca em seu pulso enquanto ela ajustava sua posição. O sussurro ganhou um nome. Divisão Fantasma, o nome se espalhou pela multidão como uma onda de choque, um pedaço do folclore de atiradores trazido à vida. A Divisão Fantasma era um mito, uma unidade de operações secretas tão secreta que sua existência era oficialmente negada. Eles eram falados como espectros que podiam alterar o curso de uma batalha com um único e impossível tiro a uma milha de distância. Jaeger ouviu os sussurros. Seu rosto havia empalidecido. Ele olhou para a mulher simples no tapete, para seu rifle de aparência antiga, e a fundação de seu mundo começou a rachar. Toda a sua tecnologia, todo o seu treinamento, todas as suas medalhas, pareciam brinquedos de criança diante do que ele estava vendo. Vance parou ao lado de Thorne enquanto a equipe do campo se apressava para montar um novo alvo a uma distância que parecia absurda. Os números no display digital subiram, 2.600. 2.700, 2.800. 2.900, eles pararam em 2.940 metros. Quase 3 quilômetros. Um tiro tão longo que a curvatura da Terra era um fator. Jaeger olhou para os números. Isso não é um tiro, ele respirou. Isso é uma oração, o General Vance olhou diretamente para Jaeger, mas sua voz era alta o suficiente para todos ouvirem. Na Divisão Fantasma, não tínhamos nomes. Tínhamos códigos de chamada, ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. A dela era espectro, ele voltou seu olhar para Ilara enquanto ela carregava sua terceira e última munição. Ela detém o recorde de campo não classificado para uma eliminação confirmada de um único tiro a 2.940 metros, ele olhou de Ilara para o rifle marcado que ela segurava. Com aquele rifle, a revelação atingiu a multidão como um golpe físico. A lenda era real. E ela estava aqui. A mulher quieta dos arquivos. A amadora com o rifle velho de seu pai. Ilara estava alheia a tudo isso. Ela estava na zona, na bolha de pura concentração onde nada existia além dela, do rifle, do vento e do alvo. Ela não usou o fio desta vez. A essa distância, o vento era um rio, com correntes e redemoinhos que ela não podia sentir. Isso exigia algo mais. Isso exigia memória. Ela se lembrou de um passo de montanha, o ar rarefeito e frio. Ela se lembrou do alvo, do vento, da sensação do tiro saindo do cano. Ela se lembrou do tempo de voo de 6 segundos e meio, uma vida inteira para duvidar. Ela já havia feito este mesmo tiro antes. Ela ajustou a mira uma última vez, uma mudança significativa de elevação que parecia errada para todos que observavam. Ela respirou. Soltou metade. O mundo ficou imóvel. Ela atirou. O rifle recuou contra seu ombro. O som pareceu pairar no ar para sempre. 6 segundos e meio. Uma eternidade de silêncio. Todos olhavam para o monitor, prendendo a respiração. A transmissão piscou com a onda de choque da chegada da bala. E então clareou. Um único, perfeito buraco, perfurado diretamente através do centro do alvo. Por um momento, não houve som algum. Havia apenas a imagem na tela e a visão da pequena e quieta mulher abrindo calmamente o ferrolho de seu rifle. O silêncio de uma descrença total e dilacerante. Então, a barragem se rompeu. Não foi aplauso. Foi uma onda de exclamações abafadas e irreverentes. Os telefones que gravavam uma potencial falha acabavam de capturar uma lenda renascendo. Jaeger cambaleou um passo para trás, seu rosto uma máscara de arrogância despedaçada. Ele olhou para seu próprio rifle de última geração como se nunca o tivesse visto antes. Era uma muleta. Ele havia se apoiado na tecnologia por tanto tempo, que havia esquecido como andar. Ao lado dele, sua comitiva de zombadores de repente achou o chão intensamente interessante, nenhum deles conseguindo encontrar o olhar de ninguém. O oficial Riggs parecia ter visto um fantasma literal, seu rosto pálido, sua carreira acabada.
O general Vance caminhou para a pista de tiro ativa. Ele parou diante de Lara, que agora estava metodicamente limpando seu rifle. Ele não falou. Ele simplesmente levantou a mão em uma saudação lenta, nítida e perfeita. Foi um gesto de profundo respeito, de um general para uma lenda, um reconhecimento que transcendia a patente. E Lara, ainda sentada, pausou sua limpeza. Ela olhou para ele e deu um leve, quase imperceptível aceno. Foi todo o reconhecimento de que ele precisava. Sua vitória não estava nos aplausos ou na adulação. Estava no silêncio, na prova. O rifle estava limpo. O legado de seu pai foi honrado. Sua guerra havia terminado. Nos dias que se seguiram, as consequências caíram como chuva. Jaeger foi discretamente transferido para um trabalho de escritório no Alasca, sua brilhante trajetória de carreira extinta. Seus patrocínios desapareceram da noite para o dia. Ele não foi punido por perder, ele foi exilado por sua arrogância. Rix foi suspenso aguardando uma investigação completa sobre má conduta profissional, sua pequena tirania chegou ao fim. A comitiva de zombadores se dispersou, sua confiança emprestada se foi, seu status social na base evaporou. E Lara não aceitou nenhuma condecoração. Ela recusou educadamente um contrato lucrativo para se tornar uma instrutora principal. No dia seguinte à demonstração, o sargento Torna levou de volta aos arquivos do condado. Ele estacionou do lado de fora e por um longo momento, nenhum dos dois falou. O que você fará agora? Torne finalmente perguntou. E Lara olhou para o prédio silencioso, seu santuário de papel e silêncio. Os registros precisam ser organizados, ela disse. Ela saiu do carro, com a caixa do rifle na mão. Ela não olhou para trás. Ela desapareceu de volta em sua vida tranquila, deixando para trás uma lenda que ecoaria pelos quartéis e campos de treinamento por uma geração. A história da arquivista tornou-se um conto de advertência contra a arrogância e um testemunho da verdadeira mestria. O alvo de 2.940 metros foi deixado de pé no campo 12, um novo e impossível padrão que todos aspiravam, mas ninguém conseguia alcançar. O general Vance, inspirado pelo que havia testemunhado, reformulou o programa de treinamento de atiradores, instituindo um novo currículo de volta aos fundamentos que enfatizava os princípios básicos em vez da dependência da tecnologia. Era extraoficialmente chamado de Protocolo Spectro. Meses depois, em um pequeno campo de tiro particular escondido nas colinas dos Apalaches, um jovem atirador chamado Soldado Cole ajustou nervosamente sua mira. Ele havia estado lá na demonstração, um dos soldados mais jovens assistindo de trás, seu coração batendo forte de admiração. Ele havia sido reprovado no programa oficial, disseram-lhe que era muito intuitivo, não dependente o suficiente dos dados. Uma mulher quieta estava atrás dele. Você está perseguindo a mira, ela disse, sua voz suave. Pare de olhar. Comece a ver. Sinta o sopro do mundo, Cole assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele respirou, prendeu a respiração e ouviu. Ele sentiu o sussurro do vento em seu pescoço. Sua instrutora, Lara, observava com olhos pacientes. Ela não havia desaparecido. Ela simplesmente havia mudado sua missão. Ela não era mais um fantasma do passado, mas uma mentora silenciosa para o futuro, construindo um novo legado não a partir de um único e espetacular tiro, mas no trabalho paciente e humilde de transmitir uma habilidade atemporal. Sua vindicação não estava na queda de seus inimigos, mas na ascensão daqueles que ela escolheu ensinar.